comunidade Duplo Expresso! Hoje falaremos sobre as pautas identitárias e o sistema penal. Direito ao ponto. Precisamos falar sobre uma grande contradição. As minorias identitárias vêm buscando na criminalização de condutas um meio de proteger os seus direitos fundamentais. Destaco aqui, por exemplo, os movimentos feministas. A contradição existente é que o poder punitivo em nada pode contribuir para o reconhecimento e a garantia dos direitos humanos fundamentais, uma vez que preconceitos e discriminações estão na base da punição, que orienta o sistema penal fundamentalmente desigual e seletivo. O poder punitivo, muito embora tenha no seu discurso ideológico legitimante a ressocialização e a prevenção de delitos, na prática serve diretamente às diretrizes do modo de produção vigente. A missão do poder punitivo no modo de produção da vida material capitalista, desigual e excludente, é manter essa desigualdade, excluir e estigmatizar os mais vulneráveis à criminalização, forjando uma clientela a partir de estereótipos que estão naturalizados desde a escravidão. Não estou dizendo aqui que o machismo, o racismo e a homofobia que se abate sobre as mulheres, negros e gays, não necessita de radical enfrentamento. E justamente por isso, o poder punitivo nunca foi, não é e nunca será um meio para alcançar essa proteção, porque além de relegar essa questão à sombra, já que se elege esse meio puramente simbólico para protegê-los, o poder punitivo é estruturalmente racista e desigual, somando mais violência e reproduzindo mais exclusão social e racial. Portanto, causa estranhamento que, com todas essas características, com a violência e a barbárie que o poder punitivo reproduz, ele seja convocado por ativistas e movimentos sociais, como um guarda-chuva para afirmar direitos fundamentais. O discurso das minorias identitárias é, por excelência, antidiscriminatório, mas corre o risco de ver-se numa armadilha ao entrar em contato com o discurso legitimante do poder punitivo. Abro aspas aqui para o jurista Eugênio Raul Zaffaroni. Desse modo, é impossível conceber que um sistema excludente e discriminatório possa emancipar excluídos e discriminados sem cair em contradição. Trata-se de um poder que, pela sua estrutura, não pode exercer-se senão de forma seletiva e discriminante, mas de nenhum modo poderia exercer-se de forma antidiscriminatória. Fecho aspas. Por exemplo, a inclusão do feminicídio no Código Penal como circunstância qualificadora do crime de homicídio é definido como homicídio praticado contra a mulher por razões de gênero, quando houver violência doméstica ou familiar, violência sexual, mutilação da vítima ou emprego de tortura. A pena definida pelo Código Penal é de 12 a 30 anos de reclusão. A aprovação da lei do feminicídio é um retrocesso na busca pela igualdade e no próprio combate à discriminação, quer seja por gênero, sexo, cor ou religião. Nós já temos o tipo penal de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, que diz, abro aspas, matar alguém, fecho aspas. Alguém é qualquer pessoa, indistintamente, independente de sexo, cor, religião. Se trata de crime contra a pessoa,
no qual o bem jurídico é a vida humana. A lei do feminicídio trata bens jurídicos idênticos à vida humana de maneira desigual. Além de violar a Constituição, isso pode se transformar em perigosa forma de discriminação. O Código Penal brasileiro já prevê diversas qualificadoras para o homicídio, que elevam a pena cominada para 12 anos a 30 anos de reclusão. Dessa forma, caso um homem mate uma mulher por motivo fútil ou torpe, por exemplo, estará sujeito à pena mais severa, se assim for reconhecida a qualificadora. O que não pode ser feito é qualificar o crime por razões de gênero, sexo, cor, religião. Abro aspas para a jurista Maria Lúcia Caram. O reconhecimento e a garantia dos direitos da mulher não irão encontrar na reação punitiva um instrumento para sua realização. Fecho aspas. A lei do feminicídio é mais um exemplo de uma lei demagógica e puramente simbólica para satisfazer os anseios punitivistas. É importante frisar também que o comportamento humano não passa pelo cálculo utilitário de custo-benefício. As pessoas evitam praticar condutas lesivas por motivações éticas, afetivas, que em nada têm a ver com a existência ou não da lei penal. O que impede as pessoas de cometerem, por exemplo, o crime de estupro, que está presente no artigo 213 do Código Penal, é a introjeção de pautas éticas que não provêm da lei penal. Portanto, a função da prevenção da pena criminal é uma função ideológica escancarada, com o fracasso de 200 anos do sistema penal, para proteger bem jurídico. Não é falta de punição. A punição não é pedagógica, não desmotiva e não inibe o crime por parte daqueles que ainda não delinquiram. Portanto, muito mais coerente seria a criação de condições materiais, econômicas, sociais, para a efetivação daqueles direitos fundamentais, e não em sede criminalizante que só multiplica os problemas sociais que diz pretender resolver. A nossa instituição de justiça, dentro de um Estado capitalista, serve para legitimar a superexploração do povo, para legitimar as relações de desigualdade que caracterizam a nossa sociedade, a consequência visível do modo de produção capitalista. A nossa instituição de justiça tem caráter de classe. Ela é estruturalmente elitista. A estratégia capitalista é cooptar as pautas identitárias, criando ícones burgueses dentre as mulheres, os negros e os LGBTs, esvaziando o seu caráter de classe e despolitizando a consciência de classe. Sem consciência de classe, pessoas pobres que eventualmente venham ocupar postos de poder irão incorporar a ideologia dominante que as oprime. Abro aspas. A força da dominação consiste no desejo, em cada um, seja qual for o escalão que ocupe na hierarquia, de identificar-se com o tirano, tornando-se senhor de um outro. Fecho aspas. A divisão é de classe e não de identidade. Uma juíza feminista, um juiz gay, um promotor negro, todos eles irão negar um habeas corpus para uma mulher negra, pobre, que furtou um ovo da Páscoa. A valorização da diferença dentro de uma sociedade fundamentalmente desigual é, no fundo, conservação do status quo, das relações de exploração, travestida de emancipação. As pautas identitárias, quando descoladas da luta por igualdade, redistribuição de riqueza e poder, é um embuste para a reprodução da desigualdade e da exclusão.
É isso que faz, por exemplo, movimentos identitários apostarem no sistema penal, que é a instituição de exclusão por excelência dos grupos humanos em situação de vulnerabilidade social. No âmbito eleitoral, deveríamos nos preocupar em eleger candidatos comprometidos com a justiça social, sejam eles homossexuais ou heterossexuais, negros ou brancos, mulheres ou homens. O republicanismo penal do PT, do Partido dos Trabalhadores, se preocupou em fazer um Supremo Tribunal Federal identitário e está pagando um alto preço por não ter formado um Supremo Tribunal Federal de juízes cuja biografia de comprometimento com a efetivação dos direitos e garantias fundamentais de todos fosse maior que a ideologia capitalista hegemônica. Outro embuste da cooptação das pautas identitárias pelo capitalismo financeiro é a questão da experiência individual, que não pode ser universalizada. Não há nada mais conservador do que uma experiência individual que não possa ser universalizada, onde, exemplo, só uma pessoa negra pode falar de racismo, só uma mulher pode falar de machismo. Isso porque a questão da autorrepresentação, de que somente mulheres representam a si mesmas, é impossível. Ninguém é capaz de representar a todos nas suas particularidades. E negar isso acaba retomando uma essencialização das identidades, que historicamente os movimentos identitários buscaram combater. Ser mulher nos conduz a pensar e agir de uma determinada forma? Ser mulher nos conduz a ter uma determinada visão de mundo ou experienciar o machismo da mesma forma? Não. Em última análise, dizer que apenas mulheres podem falar de machismo ou apenas gays de homofobia é negar essa pluralidade de experiências particulares, um reducionismo, uma armadilha que nos separa e esvazia a luta política, que só pode ser construída a partir daquilo que nos une, ou seja, a luta pela igualdade social, universalidade de direitos e cidadania. Por exemplo, debater o racismo envolve trazer à tona dimensões que também tocam as pessoas brancas e de outras cores e raças. Ignorar esse pressuposto é negar a construção social das diferenças, a construção social da discriminação e da hierarquização, porque é justamente a desnaturalização das diferenças, das identidades, fundadas em distinções supostamente biológicas, que historicamente se cristalizaram em discriminação, que nos permitem construir pontes de identificação com o outro. Falar sobre algo ou alguém não significa falar em nome de algo ou alguém. A base da política é trazer para a reflexão coletiva, para o que nos é comum, experiências individuais, próprias de cada indivíduo. O problema é que saímos da naturalização das diferenças de cunho biológico para outra, de fundo cultural, que reforça o apartheid discriminatório e as barreiras sociais que nos distanciam uns dos outros e nos impedem de vivenciar a dor do outro em nós mesmos. Como diz o jurista Norberto Bobbio, cidadão de esquerda é quem leva em conta o que os homens têm em comum, mais do que aquilo que os separa. Ou seja, a igualdade é a regra e a desigualdade é a exceção. O debate sobre as diferenças e diversidade deve adquirir tonalidades universalizantes, ou seja, deve estar colado à luta por redistribuição de riqueza e poder. Por exemplo,
Ao se cortar investimento público em saúde e educação, estamos afetando diretamente as populações mais carentes, entre as quais se concentram pobres e negros. Entretanto, esse foco unilateral nas pautas identitárias, que se transformam em verdadeiros guetos quando desligadas da luta por igualdade social, é fabricado pela mídia monopolista, boca do capital financeiro, que tem como estratégia justamente dividir para reinar, falando sobre tolerância e respeito à diferença racial, enquanto o Estado mata negros, pobres, na periferia. A mesma mídia que despolitizou o assassinato da vereadora Marielle Franco e o transformou num caso de intolerância e preconceito, por ela ser mulher, negra e LGBT. Marielle Franco foi assassinada pela sua militância política, porque lutava pela concretização dos direitos humanos na periferia, denunciava a violência e a tortura policial aos negros pobres e investigava a ocupação militarizada nas favelas. A mídia, ao retirar os conflitos de classe que pertencem à esfera política e substituí-lo pelo discurso abstrato do respeito, da tolerância, que pertence à esfera cultural das relações humanas idealizadas, despolitiza a realidade, retirando o foco da questão principal, que é a exploração de todos pelo capital. Nós devemos buscar uma justiça com um compromisso político de efetivação dos princípios constitucionais e internacionais que emergem diretamente do Estado de Direito e que eleve a pessoa humana ao primeiro plano, independentemente de sua origem, de sua cor, de seu sexo, de sua classe social, de sua cultura, ciente de que vivemos em uma sociedade brutalmente desigual, sob a perspectiva de que o direito penal é como o deus Janus, o deus da mitologia grega que tinha duas cabeças que olhavam para direções opostas. Portanto, em vez do direito penal da dor e do sofrimento, devemos buscar um direito penal democrático que se oponha ao Estado de polícia e sirva como instrumento de proteção da pessoa humana frente ao Estado. Até o próximo Direito ao Ponto, aqui no Duplo Expresso.